Por isso, queridos e queridas, como é importante a gente ter o conhecimento da palavra, como é importante você ter o entendimento, como é importante você ter intimidade, buscar conhecer o teu Deus, porque quando temos o cuidado com a Bíblia, né, nós temos o cuidado com o contexto, o significado do versículo dentro de um contexto e não distorcidamente, porque o diabo, ele usa a palavra distorcida, a palavra de Deus mencionada de maneira errada, é a palavra do diabo e não a de Deus. Então, vou repetir novamente. A palavra de Deus mencionada de maneira errada é a palavra do inimigo, é a palavra do diabo, não é a palavra de Deus. Temos que ter cuidado com o uso da Bíblia. O contexto, o significado, o versículo, olhar se o versículo está dentro de no contexto completo. Temos que entender a palavra, né? Então o diabo, ele usou na palavra de uma forma distorcida, e isso que acontece muitas vezes dentro da igreja. Líderes são usados por Satanás para distorcer a palavra, para correr da palavra, para não dizer a palavra, o sentido da palavra certo, o correto, o que realmente quer enfeitar a palavra. Não tem como fugir do sentido da palavra. É esse e acabou. Não adianta distorcer, não adianta fugir. Isso é coisa do diabo. É arte do diabo. Então, né, queridos e queridas, Jesus responde como para ele? Ei! Jesus fala para ele, né, que ele fala tudo isso, e Jesus fala assim: não põe à prova o Senhor teu Deus. Jesus diz: ei, não põe à prova o Senhor teu Deus. Nós não devemos pôr à prova o nosso Deus. O que Deus determinou está determinado, queridos. Não tem mais o que questionar. Não questione. Não murmure. Não imprense o Senhor na parede para dizer: ah, eu queria era isso. O Senhor tá vendo e não faz? Então eu vou fazer dessa maneira. Não faço isso não. Ó, obedeça. A obediência é a chave para o sucesso. Para você se achegar a Deus. É a obediência. Muitas vezes não conseguimos obedecer. Temos que pedir ao Espírito Santo para que ele nos ensine, para nós sermos obedientes. Aí, queridos, nós vamos para a terceira tentação de Jesus, que diz assim, né? Depois o diabo o levou em um monte muito alto e lhe mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O diabo, ele quer oferecer uma coisa que ele não tem nem direito, que ele não tem esse poder, que nada é dele, porque está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Queridos, pegue sua Bíblia, você vai ver em 1 Coríntios 10, 26 diz: pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Nada é de Satanás. O mundo jaz o maligno, ou seja, o mundo está sendo guiado pelo maligno. O maligno está numa opressão sobre este mundo e muitas pessoas estão indo para o maligno. Mas o que tem no mundo, nada pertence a Satanás. Nada pertence ao inimigo. Queridos e queridas, o maligno, ele se acha o bambambam da galáxia. É ou não é? O diabo é assim, o diabo é ousado. Mas Jesus não precisava e nem aconteceu e nem precisou. Jesus não perdeu nem tempo, que Jesus já foi logo dando uma resposta para ele, bem na cara dele, tá entendendo? Jesus já disse logo: ah, peraí que eu vou acabar com a festa desse Satanás, que ele tá demais, tá se achando. Peraí, que eu vou dizer a você. Ó, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus não perdeu tempo, e é isso que Jesus nos ensina: não perca tempo, não precisa fazer gritaria nem algazarra. Jesus nos ensina que nós temos que botar Satanás no lugar dele.
Cadê que você não está colocando? Ai, às vezes eu tô numa agonia, numa tribulação, numa agonia, num corre-corre, um estresse, uma agonia, e tudo não dá certo, e uma agonia. Pare tudo! Vai para a palavra, e Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu sou tua e tu és meu. Eu preciso saber a minha identidade. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu preciso da tua paz, a tua paz que excede todo entendimento. Me dê a tua paz agora. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás, eu te dou uma ordem. Saia daqui, no nome do Senhor Jesus. Pelo sangue carmesim derramado naquela cruz. Coloque Satanás no lugar dele. Não precisa gritaria, não precisa... Ai, Satanás! Você vai sair daqui agora! Não precisa nada disso. Só precisa colocar ele no lugar dele. Não precisa pataquada com o diabo. Você precisa conhecer a palavra. É com a palavra que você bota ele para correr. Se ele está te atormentando, Satanás, eu preciso te lembrar que eu tenho um Deus todo-poderoso. Então, em nome do Senhor Jesus, saia daqui agora e me deixe em paz. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Eu tenho que conhecer a palavra. É na palavra que eu vou afastar, afugentar as investidas, as provocações de Satanás. E Deus, ele permite, nós vimos aqui que ele permite que você passe por essas provações para ser aprovado. Então, né? Jesus deu uma resposta para Satanás. Acabou com a festinha dele que estava demais. Aí Jesus diz assim para ele: retire-se, Satanás, no versículo 10 do capítulo 4. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. É isso que Satanás faz. Ele faz um espetáculo, ele quer que você se renda a ele, se prostre a ele, adore a ele. Mas Deus aqui, Jesus aqui tinha dito a ele: ei, pode se retirar, saia. Ele nos ensina como nós devemos falar com o inimigo, com Satanás. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa ser direto, certo? Na palavra, ele diz: adorarás apenas ao Senhor, seu Deus. Pronto. Às vezes eu, na internet mesmo, fico observando, né? E às vezes também quando eu vou para alguma igreja, né, que eu vou visitar, eu observo que tem muitos irmãozinhos ainda que não entenderam a mensagem da palavra. E fica naquela coisa, naquela gritaria, naquela espalhafatoria. Qual é seu nome? Não sei o que, demônio, saia, não sei o que lá. Faz aquele estardalhaço todo. E Jesus não fez nada disso. Jesus disse: retire-se, porque está escrito na palavra, né, que apenas adorarás apenas o Senhor seu Deus e a ele preste culto. Pronto, acabou. E aí o inimigo saiu. Foi na palavra. Sem gritaria, sem estardalhaço, sem patifaria, sem agonia, sem derramamento de nada, sabe? Sem querer se aparecer. Não existe isso. Muitas das vezes a gente vê muita gritaria, muita agonia, muito. Jesus, ele é direto e pronto. E resolveu. E ele nos ensina que nós devemos ser do mesmo jeito, da mesma forma. Simples assim. Espero que você tenha gostado. Amanhã tem mais. Uai, seu app de vídeos curtos.